Acredito eu que, como vocês, nós nos deparamos de forma contínua com a ideia de que homem e mulher são iguais. Seja por conta das plataformas ideológicas que hoje se colocam cada vez mais presentes nas estruturas de formação cultural, seja nas escolas, nas faculdades e nas mídias diferentes, seja na internet ou nas TVs abertas ou fechadas, se vende a ideia de que o homem é igual à mulher e que isso é um ponto determinado e imutável, tentando convergir as nossas diferenças ou peculiaridades num mesmo lugar, nos colocando como iguais, mas não no sentido da igualdade entre os gêneros, mas como iguais no sentido total do que representa cada um, seja homem ou mulher, nas atribuições, nas responsabilidades, nas capacidades, nas características. O que mais se vê é a proposta de tornar igual o que no fim foi feito originalmente diferente. E se a igualdade soa nas nossas mentes como algo positivo, e em muitos momentos a mesma igualdade se torna também a razão ou motivo de cancelamento de habilidades ou de força. Se nós aplicarmos a mesma força em diferentes direções, o que vai ocorrer é que essas forças vão se anular e eles vão permanecer parados. Não vai haver mais movimento, porque as forças se anularam e, ao se anular as forças, elas perderam a sua prerrogativa, que era ser forte. E quando você percebe que existe um trabalho contínuo, com um objetivo específico, de tornar homem e mulher iguais, você não vê uma discussão civil, ou um trabalho onde os direitos civis do homem e da mulher são iguais. Porque nesse aspecto, como seres humanos, somos exatamente detentores dos mesmos direitos, ou pelo menos deveríamos, porque direitos civis não são determinados por gênero, e se hoje isso acontece, há um erro. Na verdade, os direitos civis deveriam ser definidos para a própria humanidade, ou seres humanos, aonde o indivíduo, seja em desenvolvimento fetal ou já adulto, sendo homem ou mulher, são vistos diante da lei ou da regra que coordena e organiza esse mundo como detentores dos mesmos benefícios, como das mesmas responsabilidades. Se nós tivéssemos essa noite como uma pregação, ou uma palestra, ou um debate, falando sobre direitos civis, eu iniciaria dizendo, somos iguais, isso não pode mudar, porque nos direitos civis, tanto homem como mulher, deveriam possuir os mesmos benefícios, ao mesmo tempo que deveriam possuir as mesmas responsabilidades. Mas você percebe que a manobra de construção dessa nova sociedade não tem como objetivo fazer com que homem e mulher sejam detentores dos mesmos direitos civis, mesmo que isso inicialmente seja apresentado para nós. E creio eu que a apresentação da ideia civil como o primeiro item desse processo de equiparação, ele surge para que haja mais aceitação, porque no fim todos sabem que nós, como indivíduos, possuímos os mesmos direitos. Só que, quando nós falamos das capacidades e das habilidades individuais, quando nós falamos sobre as prerrogativas, sobre as responsabilidades, sobre os potenciais distintos de cada gênero, aí nós entramos num problema de construção. Por quê? Homem e mulher não são iguais. Não são iguais nem na sua composição física, e que antes que seja dito, a composição física não é apenas a capa aonde o nosso verdadeiro eu reside. A composição física, principalmente por conta da contribuição hormonal que nós temos pela distinção de gênero, afeta completamente o nosso comportamento e a nossa interação com o mundo. Homem, movido pela sua testosterona, acaba desenvolvendo características e comportamentos que são pertinentes a essa avalanche hormonal, que faz o homem ser tão diferente da mulher. Em contrapartida, a presença dos hormônios femininos na composição biológica da mulher, que vai além dos seus órgãos genitais, seja masculino ou feminino, fazem da mulher
um indivíduo único, singular, simplesmente porque os seus hormônios acabam norteando e conduzindo a sua vida de uma forma específica. Qual dos dois é melhor? Nenhum. Mas a prova principal é que, não sendo melhor nenhum nem outro, o melhor dessa história é que sejam diferentes. Porque nesse caso a diferença não se torna uma característica pejorativa ou um problema. Na verdade, essa diferença se torna a razão pela qual Deus nos fez tão distintos como indivíduos de gênero masculino e feminino. E antes de simplesmente levantarmos a bandeira, eu quero igualdade. Se você quer igualdade, que você tanto pleiteia, a palavra nem seria ser iguais, seria equidade, onde acesso, oportunidade, direitos são para ambos da mesma forma. Aí você percebe que a placa ou a discussão não é para que exista acesso a ambos, a mesmos direitos e mesmas oportunidades no campo civil. O que percebemos na igualdade é um processo de alteração e de engenharia social, que faz com que o homem deixe de ser homem e a mulher deixe de ser mulher, encontrando um ponto comum, aonde ambos, anulados nas suas características, homem, mulher, macho, fêmea, masculino e feminino, se tornam um ser que aceita ou permite que qualquer coisa lhe seja depositada. Ah, pastor, assim não seria melhor a sociedade? Particularmente eu discordo disso, porque a minha singularidade como homem não me faz superior à minha esposa. A singularidade dela como mulher não a faz superior a mim. Tudo que diferente eu tenho dela e tudo que diferente ela tem de mim nos torna complementares. E essa palavra não deveria assustar e nem ser prejudicial aos ouvidos cristãos. E começando desse princípio, eu te pergunto: quantos conflitos existentes dentro da sua vida conjugal foram construídos porque, seja na ótica do homem ou seja na ótica da mulher, o que você queria era que o seu cônjuge fosse igual a você? Quantos debates e demandas dentro do relacionamento surgiram porque a mulher queria que o homem fosse mais parecido com ela e o homem queria que a sua mulher fosse mais parecida com ele? E boa parte dessa discussão foi fruto apenas de uma diversidade de gênero que, ao invés de ser reconhecida, compreendida e aplicada, foi debatida, disputada e confrontada. Honestamente, se nós não entendermos esse conceito tão simples, é provável que os principais fracassos modernos do casamento não seja nem fruto do adultério ou de problemas de ordem financeira, mas sim da descaracterização de cada indivíduo dentro do campo familiar e da sua função, sendo a mulher tentando tornar o homem mais feminino e sendo o homem tentando tornar a mulher mais masculina. Mas será que era assim que deveria ser? Se nós reconhecemos a palavra como uma verdade absoluta, imutável, e que não há nela nenhum tipo de variação, entendendo que isso já é uma prerrogativa divina, por consequência, reconhecemos que isso diz respeito a tudo que Deus é. Então, quando Deus faz homem e mulher como são, nós determinamos então que as diferenças presentes no masculino e no feminino, no homem e na mulher, foram premeditadas, intencionais, objetivas e com uma finalidade simples: tornar o homem completo e tornar a mulher completa, sendo eles indivíduos separados, incompletos. E por quê? Porque a mulher, mesmo hábil intelectualmente em diferentes funções, ela não é um homem. E o homem, mesmo sendo hábil intelectualmente e em outras funções, ele não é uma mulher. Assim, sendo necessário para serem um, ambos distintos entre si, eu percebo que essa tal unidade, creditada pelo próprio Deus, a sua criação, fazendo o homem e a mulher tão diferentes, foi proposital, e o objetivo é muito claro: o homem é só um,
ou a humanidade como um indivíduo só se torna completa porque uniu-se um homem a uma mulher e uma mulher a um homem. Há indivíduos diferentes com características, habilidades, aptidões, conceitos, força, inteligência, sensibilidade, insensibilidade, racionalismo e emocionalismo totalmente distintos, mas que quando se unem se tornam completamente equilibrados. Pastor, mas de onde você tira isso? Basicamente, se eu posso te dar uma dica sobre Bíblia, você tem que fazer a leitura das Escrituras a partir de quem Deus é, porque a Bíblia é Deus e tudo aquilo que está na Bíblia é a própria expressão de Deus, amém? Deus é perfeito? E o que representa a perfeição? Uma ausência de fraquezas, fragilidades, defeitos, ou qualquer tipo de elemento ou característica pejorativa. Deus é perfeito que criou algo perfeito, e ao criar algo perfeito, Ele percebeu por si que o homem não estava completo, far-lhe-ei uma auxiliadora. Essa determinação não é simplesmente a necessidade de procriação ou afetiva do homem em relação a uma mulher, é porque mesmo o homem sendo feito para governar, liderar, dar nomes ou qualquer coisa que seja e que se valha, ele não era de fato completo, como a perfeita expressão de quem Deus é. Ah, pastor, mas você está dizendo que Gênesis 1 está errado. Eu estou dizendo que quando a palavra Adão é citada nas Escrituras, Deus não está falando ou nomeando um homem, Ele está iniciando aquilo que nós chamamos de humanidade. E aí eu te pergunto, a humanidade é composta pelo quê? Homem e mulher. Então você vê o termo criar Adão em Gênesis 1 como uma referência à humanidade. E aí no Gênesis 2 cria homem e mulher, macho ou fêmea. Aí se distingue gênero. Primeiro você vê a ideia da humanidade sendo definida e depois a ideia do gênero sendo definida e principalmente a importância que existe no estado complementar de ambos. Homem e mulher se completam na sua perfeição, porque Deus nos fez para sermos como Ele. E podemos dizer que o homem e a mulher atingem o seu estado de semelhança com Deus quando ele se une ao seu cônjuge no estado completo, e ali você percebe tudo o que Deus possui, que em partes foi posto no homem e que em partes foi posto na mulher, mas quando se unem e se casam, ali eles se tornam a expressão perfeita de tudo aquilo que Deus é e Deus deseja fazer. E aí eu lhe pergunto, isso é um problema? Não, isso deveria ser uma vantagem. E voltando à pergunta que é o centro dessa mensagem, quantos problemas você desenvolveu no teu relacionamento porque você simplesmente não compreendeu a maneira do seu cônjuge de lidar ou resolver questões dentro da vida comum de vocês, que na sua mente você faria diferente? Infinitas vezes. Agora eu gostaria que você fizesse uma pergunta: por que essa pessoa agiu diferente de você? Pastor, mas é porque ela teve outra criação, outra formação, outro ponto de vista. Mas eu vou te ajudar e simplificar para não virar filosófico. É provável que o seu cônjuge, e é provável com uma grande chance de acerto, que ele só se comportou de forma diferente a você porque ele é homem e porque ele é mulher, porque ela é mulher. A reação educacional da mulher em relação aos filhos é igual ao do marido? Por quê? Porque homem é homem e mulher é mulher. Qual é a proposta central do homem na educação do seu filho? Torná-lo forte. Qual é a proposta central da mulher na educação do seu filho? Torná-lo sensível. Agora me diga, por que eles fazem isso? Porque na composição do gênero, o homem é extremamente racional, a grosso modo, e a mulher é afetiva, a grosso modo. A mulher vai ensinar o quê? Aquilo que lhe é próprio. E o homem vai ensinar o quê? Aquilo que lhe é próprio. Quantas mulheres horrorizadas foram puxar a orelha do marido depois que ele deu uma bronca no seu filho? Quantos homens preocupados foram questionar sua mulher quanto aos mimos e cuidados excessivos que ela deu aos seus filhos?
dizendo: você está deixando esse rapaz mole, ou você está mimando muito essa menina. Quando ela crescer, quero ver o homem que vai aguentar isso aí, achando que tudo tem que ser dado na mão. É engraçado, mas boa parte dessas reações não são reações ideológicas, filosóficas, é apenas o gênero sendo exposto. Por quê? A principal razão pela qual o homem mais é agressivo de forma geral é porque ele tem um negócio chamado testosterona. Uma das principais razões que a mulher é mais afetiva é por causa do estrógeno e da progesterona. O estímulo hormonal faz com que ambos sejam distintos na reação dos momentos. Por que em tese, vou te ajudar, pastor, isso não tem nada a ver. Homem exposto a um estresse elevado, qual é a principal característica dele? Quando o homem começa a ficar muito estressado. Esposa, fala para mim, como é que o seu marido, noivo ou namorado se comporta como ele começa a ficar muito estressado? Ele vai no supermercado, compra uma barra de chocolate, senta na frente da TV, escolhe o filme mais dramático do universo e começa a comer chocolate e chorar. Amém ou não? Como é que o seu marido se comporta quando ele começa a ficar estressado? Ele fica mudo. Parece que você se tornou inimiga dele. Se ele pudesse, ele descia da cruz e mandava você de volta para casa da sua mãe, mesmo que você não tenha feito nada para ele. Por quê? O acúmulo de testosterona no homem, gerada pelo estresse, vai aumentando o seu estado de irritabilidade, porque a característica do homem é de confronto. E se a gente for levar em consideração não o período que a gente vive hoje, quando o negócio era mais pesado, que a gente tinha que trabalhar de verdade, fazer calo na mão, caçar, pescar, esses negócios todos, o estresse não era porque o chefe está pegando no pé. O estresse é porque estava faltando algum item de proteção e de segurança aos seus filhos, ou à sua prole, né? Incluindo filhos e a esposa, a sua família, melhor dizendo. E o estresse se eleva para que o homem possa ter uma resposta proporcional ao problema. Só que hoje, como o nosso estresse é de origem emocional, a gente fica bichão em casa. Quero te fazer dar risada de novo. Aí, nesse dia que o seu marido está estressado, por alguma razão, ele se torna extremamente ativo sexualmente. É mentira ou é verdade? Ele está nervoso, irritado e quer sexo. E aí você fala: vai fazer sexo comigo? Passa o dia inteiro bravo. Porque a testosterona no organismo masculino em estados mais elevados faz com que o homem tenha aumento do seu apetite sexual. É verdade. É, pastor, ele briga comigo, está nervoso com o trabalho, está estressado com não sei o que lá, aí chega a noite, ele vem querer namorar, eu não tenho obrigação de fazer nada com ele. Vou te ajudar, é que o organismo dele, por conta do excesso de hormônio, deixa ele estressado e com vontade, porque esse é o papel da testosterona. Não que se justifica, mas é só para você entender que a resposta do seu marido a uma situação como essa é oposta. Porque o aumento da progesterona e do estrogênio no organismo feminino acontece o quê? Bum! O libido da mulher. Ela vai comprar a barra de chocolate, ela vai ficar deitada assim: não quero fazer nada hoje, estou desanimada. Pede um marmitex, porque eu não quero cozinhar. Estou triste. Nem vem hoje, tá, amor? Porque eu não quero saber de nada. Aí você passa pelo banheiro. O que foi, amor? Nada, não. Só estou chorando um pouco, mas é porque minha vida está uma droga. Porque no meu trabalho estão me perseguindo. Porque esses filhos não têm escola, misericórdia. Não aguento mais ficar com eles em casa. Aí a mulher começa a chorar, porque o estresse do organismo feminino, ele tem uma função totalmente oposta, levando a mulher, em alguns casos, muito mais rápido a um estado depressivo. Isso não quer dizer depressão,
do que ao homem, por conta das funções hormonais. Agora me diga, é justo impor para a mulher que ela reaja a situações como um homem? Não. É justo que o seu marido se torne a flor que você quer ser, você quer que ele seja? Ai, amor, você tem que ser mais delicado. Amor, você tem que ser mais uma moça. Não, porque o organismo dele, através dos estímulos, vai ser conduzido a uma direção totalmente diferente. Ai, pastor, você está falando isso, tem nada a ver com a Bíblia, eu acho. Você está inventando para garantir o seu lado. É o oposto, querido. Você percebe que na construção da igreja, não existe, de forma nenhuma, um conceito de unidade se baseado na igualdade, tornando todos iguais. Dentro da construção da igreja existe algo chamado equidade. Todos têm os mesmos direitos, todos terão as mesmas oportunidades, mas nunca serão iguais, por conta de uma razão muito simples. A diversidade no reino sempre foi o motivo de sucesso da igreja. Ai, pastor, mas eu acho que no casamento não tem nada a ver. É o oposto. Se você for compreender a maneira que Deus age e constrói, Ele sempre repete o modelo. Porque o modelo não tem como finalidade criar em nós seres humanos a aceitação ideológica, filosófica, emocional. Na verdade, o modelo tem como objetivo manifestar e testificar a natureza de Deus em tudo que foi criado. Logo, você vai perceber que a diversidade é a motivação de ter feito homem e mulher, macho e fêmea. A diversidade é a razão pela qual a Bíblia nos orienta a aprender a lidar conosco como comunidade. Ou seja, um irmão é diferente de mim, logo eu não quero saber dele. É o oposto. O irmão é diferente de mim, logo eu terei aonde aplicar o meu dom. O meu irmão é diferente de mim, logo ele terá onde aplicar o seu dom. Porque se a ideia é colaborativa, e nós seguimos o mesmo pressuposto da criação da humanidade em Gênesis 1, nós somos o quê? Um corpo. Quem é crente aqui há muito tempo? Cristão há muito tempo? Eu sou. Há 27 anos, sou convertido. Você lembra de uma musiquinha que cantava na igreja para estimular a comunhão? O Evandro é também das antigas e ele lembra. Corpo e família. Sabe tocar? Será que lembra? Vocês lembram essa música? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande. Agora era aquela parte que a gente tinha que olhar por mão. Eu preciso. Você lembra disso? Te querido irmão, precioso és para mim. Vocês lembram? Ele diz que somos corpo e somos uma família. Que família é igual e que corpo é igual na sua composição? Nenhum. Pastor, mas isso se aplica ao casamento? Sim. Porque a proposta central do casamento é a unificação de dois indivíduos distintos, que na soma das suas aptidões e habilidades se tornam um, com a missão central de revelar a Deus, por meio da sua família constituída, até porque gerar filhos é uma prerrogativa biológica, é uma prerrogativa da família cristã e é uma prerrogativa do reino, e de fazer discípulos. Quando Cristo define a igreja, Ele dá a mesma ordem que Deus deu a Adão e Eva: se tornem um, cresçam e multiplicam. O que Jesus faz na grande comissão?
Ensine-os a guardar tudo o que vos tenho dito. O que quer dizer isso? Se tornem um, como corpo e comunidade. E depois vão e tenham filhos. No nosso caso, como igreja, façam discípulos. Você percebe que o modelo é o mesmo. E o conceito de diversidade presente na constituição da igreja, principalmente no texto de Efésios, presente na criação do homem em Gênesis 1 e Gênesis 2, é o que Deus escolheu que nós fôssemos. Agora me fala, se eu imponho ao irmão se tornar como eu inibo ele a ser aquilo que Deus o chamou para ser. Se eu tento tornar a minha esposa o que eu sou, eu inibo a minha esposa de ser o que Deus chamou ela para ser. Se a mulher inibe o seu marido de ser o que ele é em Deus, eu inibo o que Deus quis que ele fosse. E aí você fala: ai, o meu marido não toma decisões, o meu marido não faz nada, ele é um devagar, pastor, escolhi errado, podia ter encontrado um homem de verdade. Sabe como é que a testosterona age dentro do organismo masculino? Ela sempre é produzida após o estímulo de um outro negócio chamado adrenalina. A adrenalina aumenta, o que estimula a produção de testosterona. Isso acontece no homem e na mulher, só que o hormônio principal produzido pelo homem é a testosterona. Às vezes eu já disse para uma mulher assim: passe fome, meu marido é homoloide, não faça nada, meu marido não toma decisões, não tome por ele, o meu marido não assume o controle das coisas, não assuma. Ai pastor, vai tudo cair na minha cabeça. O seu casamento já caiu na sua cabeça, sem você perceber. Você feminilizou o seu marido, porque ele se tornou o auxiliador e você se tornou a cabeça. E você não está satisfeita que você seja a cabeça e nem que o seu marido seja auxiliador, mas você não tem a coragem de permitir que o seu marido seja o cabeça. Como? Estimulando o organismo dele a produzir aquilo que é necessário. O estresse vai obrigá-lo a sair da zona de conforto. Aí pastor, mas isso vai colocar meu casamento em risco. Vai, porque você corre risco do seu marido não querer ser homem. E eu não digo nem das questões sexuais, eu digo de querer ser homem mesmo. Só que se nunca houver esse rompimento estrutural, nunca vai haver a definição clara do papel dele dentro da relação. Deixa o seu marido enlouquecer e me procura. Deixa ele, pastor, mas deixa ele enlouquecer. Depois fala, vai lá conversar com os líderes, vai lá falar com o pastor, com os presbíteros, com o diácono, vai lá conversar. Aí pastor, mas eu acho que no mundo moderno, eu também acho que no mundo moderno isso mudou, mas eu sei que na Bíblia isso não mudou, e nem na eternidade isso mudou, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é imutável e não há variação nem sombra de variação, exatamente como eu disse. E se Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher, por que nós acreditamos que hoje isso tem que ser diferente? Quer ver? Eu vou falar uns versículos só para falar que foi pregação e teve versículo, tá? Mas eu citei um monte aqui, creio que vocês, né? Eu não estou citando o texto em si, mas eu estou citando, não estou citando a referência, mas estou citando o texto. Qual dos dois grupos, dos gêneros, homem e mulher, qual dos dois grupos tem uma tendência comunitária e coletiva? Homem ou mulher? Mulher, homem é mais isolado, ok? Qual dos dois lida melhor com o estresse? Homem, em tese, porque é uma prerrogativa masculina, porque ele tem que se tornar uma resposta ativa numa situação. Por que mulher, ela tem uma outra forma de resolver as questões emocionais? Porque a tendência feminina é criar um coletivo ou um ajuntamento, onde elas sentam, choram, dividem, compartilham e dissolvem esse estresse. A mulher, por conta da sua forma de pensar e da sua composição comportamental, ela já tem a sua resposta para o acúmulo de estresse e até para aquilo que a gente pode chamar de depressão, não no caso doentio,
quando é uma doença e que tem que ser acompanhado por um profissional. Mas o estresse, aquele estresse que leva a uma tristeza profunda, ou o que a gente pode chamar de depressão, a cultura coletiva e comunitária da mulher auxilia ela a lidar com essa pressão, aonde ela vai e se alivia. Vou ligar para as amigas, e faz isso, e é correto. Aí o homem vai falar: mulher, por que você liga para suas amigas para contar que você está triste? Ela liga para as amigas para contar porque está triste, porque isso é a composição natural dela, faz parte da constituição biológica. Ela precisa dividir sentimentos, diferente do homem, que não tem essa tendência e nem essa necessidade a curto e médio prazo. Normalmente o homem, ele vê a necessidade da divisão do seu sofrimento a longo prazo, quando ele entende que o desafio é maior do que ele, e ele escolhe encontrar um parceiro para lutar com ele essa batalha, e aí o homem encontra ou busca alguém para fazer essa divisão emocional. Ai, pastor, mas eu acho que isso não se aplica a todos. Concordo com você, mas eu também acredito que pessoas que tendem a se isolar, e nesse caso os grupos femininos, é provável que eles estejam mascarando um estado emocional fragilizado, dizendo que não precisam. Não, eu não preciso, mas está lá, a ferida está aberta, e não curou faz um tempo, aí em algum momento vai curar. Talvez o que há é a dificuldade de comunicação e de socialização, mas a necessidade está presente, até porque essa é uma composição. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, eu já fiz a referência, mas eu vou dar o versículo agora, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Eu gosto de usar esse texto porque ele é perfeito. Na verdade é possível pregar a Bíblia inteira em Gênesis 1 e Gênesis 2 sem grande dificuldade. Você vê que a função primordial da constituição de ambos os gêneros é essa, colaborativa e de auxílio, porque fomos feitos obrigatoriamente para sermos distintos em posição e em missão. Apesar de participarmos ou partilharmos da mesma missão, nós somos distintos na ação dentro dela. Por quê? Porque existem aptidões nessa ajudadora que não estão presentes no cabeça, que é o homem, ou naquele que recebeu a missão quando foi criado. Pastor, mas precisa ser assim? Se Deus o fez assim, é porque é a única forma que funciona. É a maneira correta de administrar as situações. Se você tem estímulos diferentes, mulher, se você tem diferentes estímulos, homem, para as diferentes situações do seu cotidiano, não queira se tornar aquilo que o seu cônjuge é, e nem o torne como você, porque ao invés de vocês terem ajudadores, vocês talvez estabeleçam um ambiente de disputa desnecessário, e é da natureza masculina criar rivais, para que ele dispute, e assim ele cresça e amadureça. Aí eu não acho. Às vezes o seu rival é a pessoa que você mais admira, homem, alguém que você admira muito, ele é o seu rival. Não é que você quer vencê-lo no sentido literal, é porque você quer ser aquilo que ele já é, alcançar aquilo que ele já alcançou, ter a mesma capacidade, mesma aptidão, e hoje nós chamamos de inspiração. É um rival que a gente cria, que nos incentiva a crescer, progredir, amadurecer, se capacitar e se tornar mais hábil. Se você torna a sua mulher, esposa, o seu rival, qual vai ser a situação dentro do casamento? De conflito, porque ali, ao invés de ter uma parceria, vai haver uma disputa de poder e de domínio. Então o homem não pode querer que a sua mulher seja ele, porque ao fazer isso ele vai estabelecer um rival dentro de casa, e o casamento não deveria ter disputas. O casamento ele tem como uma função ser o primeiro grupo colaborativo, ou o primeiro conceito comunitário que nós possuímos: esposa, marido e filhos. Se a mulher torna o seu marido um ajudador, talvez ela encontre com quem ela partilhe todas as suas emoções, coma chocolate assistindo uma comédia romântica, ou algum seriado
afetivo, mas ela vai sentir a falta de um homem capaz de tomar decisões nos momentos mais cruciais, porque de alguma forma o estresse vai chegar a um ponto extremo, aonde ela vai ser inabilitada, não porque a mulher é mais fraca, ela é diferente, e o homem também vai abandonar o barco, vai entregar os pontos. Aí vai precisar de um homem externo para que tome as decisões dentro de casa, quando isso não deveria acontecer. Então, esposa, deixa o seu marido ser homem. Mulher, esposa, deixa o seu marido ser homem. Deixa a sua esposa ser mulher. Não há problema nenhum. Mateus capítulo 19, no versículo 6. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem Mateus 19, 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A partir desse momento nós atingimos o estado completo. Homem e mulher são um, e nós podemos dizer que esse ajuntamento é uma proposta divina. Alguns interpretam isso como uma definição de que Deus vai encontrar tua alma gêmea, carne e unha, e vai te juntar com ela, e vai ser uma vida muito romântica. Outros, na verdade, entendem que esse texto faz a exposição do plano original, aonde o conceito completo do homem, ou da humanidade, como sociedade, é marido e esposa, homem e mulher, ambos diferentes em gênero, em habilidade e em característica. E eu sou inclinado a acreditar nisso, porque ali se vê efetivamente o estado de união feito por Deus, ou seja, o plano original. Deus quer que o homem se una à sua esposa, porque assim eles serão completos nas suas diversidades, nas suas habilidades e competências distintas, não havendo uma necessidade no que diz respeito a aptidões, porque ambos, sendo distintos, são capazes de serem complementares e construir aquilo que sozinhos talvez eles não seriam. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4, a gente vai ler o 4 e o 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a fonte que produz é a mesma. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Aqui nós vemos uma apresentação de Paulo à igreja de Corinto quanto aos dons, aptidões, capacidades e habilidades. E ele deixa algo no final que para mim pode ser definido como o cerne dessa mensagem. Toda essa diversidade tem como objetivo o quê? O proveito. Pode responder, o proveito. Aprender a respeitar as diferenças que vocês possuem não é anular e nem desenvolver amadurecimento e aptidões. Na verdade, respeitar as diferenças é fomentar o desenvolvimento das habilidades e das aptidões. Esposa, se o seu marido às vezes é muito mais curto e grosso para resolver as questões, ao invés de você dizer para ele não ser assim, ajude-o a entender que não é toda hora que ele precisa ser assim. Porque em alguns momentos as coisas vão ter que ser solucionadas da sua maneira, com um pouco mais de diplomacia, se for essa a sua natureza. Mas em outros momentos, como um ato de defesa, o seu marido vai ter que ser muito mais enérgico, até para impor o respeito necessário a você, aos seus filhos, à sua casa, à sua família. Um exemplo, eu gosto muito de esporte de luta, vocês já sabem. Eu recebi a ligação da Sky, porque eu não sou mais cliente dessa empresa, mas eu era. E eles falando,
contrate Premiere por 70, sei lá por quantos que era lá, R$40, era faz tempo. Era o preço de um evento que eu queria assistir do UFC, que era, acho que do Vitor Belfort contra o Anderson Silva, que o Anderson Silva deu aquele chute, não sei se vocês gostam, na cara do Vitor Belfort, e me frustrou, porque eu estava torcendo pro Vitor. E aí eu fui lá e contratei o Premiere, o UFC. A pessoa que atendeu foi acho que eu que liguei e a pastora que cancelou. Inicialmente tentou. E a pessoa falou claramente, ao invés de você comprar só o pay-per-view, que é o mesmo preço, contrata o mês inteiro. Aí você assiste um mês, ao invés de assistir só o evento, porque eu ia contratar apenas o evento. Eu ia chamar alguns amigos que gostam para a gente assistir junto. Ela me convenceu, para assistir o mês inteiro até de boa, vou pagar o valor e vou assistir o mês inteiro de UFC. É um esporte que eu gosto, luta em si, não só o UFC, que é um evento, né? MMA, karatê, jiu-jitsu, taekwondo, tudo é luta, eu gosto. E a pessoa não foi muito honesta, porque na verdade era uma mentira. Eu não poderia cancelar, na verdade você se torna, você faz um plano de fidelidade. Mas a gente acreditou, a pessoa falou, estava vendendo, eu falei, vou comprar, me dei bem. Vou assistir o mês inteiro, todo dia, eu assistia todo dia, não assistia outro canal. Assistia os mesmos eventos, até ela gosta também. Aí, vamos ligar agora, lindona, para cancelar. Liga lá você, já cancela, que é só cancelar mesmo, que eu acho que a Sky era no nome dela, não sei. Aí a pessoa, não, você é obrigada, se você cancelar, você vai ter que pagar uma multa. Ela falando com jeito, não, mas não é assim, está errado, de acordo com a lei, lá, e tentando convencer a mulher de todo jeito, mas do jeito que ela falaria. Ela tentou umas 3 vezes, não sei, a pessoa estava irredutível. Falei, daqui, eu vou ligar agora. Amor, olha o jeito que você vai falar. Eu vou falar do jeito que tem que falar. Seguinte, vocês mentiram, pega a gravação agora e me dá, porque eu vou processar vocês. Minha esposa é advogada, eu não sou ignorante aos meus direitos, não estou nem aí. Vocês me prometeram, eu quero que vocês cancelem isso agora. Tá bom, Senhor, desculpa, foi uma falha dos nossos colaboradores. Vamos cancelar agora a fatura do Premier Combat, sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de multa. Desculpa, um erro nosso. Alguns dias depois a gente ganhou, abriram os canais. Para compensação do seu estresse, a gente está te dando HBO, Telecine e algum tempo do Premier Combat para que você possa desfrutar em sua casa. Se você gostar, se torne assinante permanente do serviço. Obrigado. Desliguei. Eu reagi como um homem. Em tese para ela, para de ser estúpido, amor. Eu não fui estúpido. Eu respondi de acordo com a necessidade, em defesa daquilo que eu entendi que era um ônus para minha família. Por que eu reagi assim? Aula de biologia, basicamente, porque eu tenho mais testosterona do que ela. Normalmente o homem, quando se enfurece, só para a gente terminar aqui, parece que eu estou na escola hoje, dando aula, e usando uns versículos para justificar, né? O homem, ele aumenta a produção de testosterona, mas não é tão comum ele perder o controle emocional, ficar desesperado. A tendência do homem, quando se enfurece, quando o cara tem um mínimo de controle mental, não tem nenhuma disfunção, ele fica mais frio e mais capaz de responder a estímulos, no sentido de, ele fica mais ligeiro, sei lá, defender um soco. E isso também pode ser transposto na verbalização. A mulher, quando entra num estado de estresse profundo, ela começa a ficar cada vez mais nervosa e você começa a perceber mais descontrole do que equilíbrio. Não é errado, cada um é perfil. Eu vou matar, vou quebrar, vou tacar fogo. E o homem fala, eu vou matar, vou quebrar, vou tacar fogo. E olhando assim, tipo, como o predador olha para a presa, é biologia. E Deus nos fez biologicamente também. E normalmente a gente muda o tom de voz. Eu sou pai.
Quem não é pai ainda, aprende, porque isso é a melhor coisa que existe no universo. Qual é a maior bronca que um pai pode dar num filho? Vocês sabem qual que é a maior bronca? O olhar. Os pais normalmente têm esse poder, o filho se encolhe. Eu já falei, menino, vai tomar banho, vai fazer não sei o que lá, e vai lá. E a mãe, Arthur, faz esses garotos tomar banho. Lindona, manda eles tomar banho. Eu já mandei 3 vezes. Heitor vai tomar banho, Helena vai tomar banho. Faça o olhar. Eles vão caminhando. Quer dizer que a mulher está errada? Não, ela é afetiva, então ela expõe o seu é emocional de diversas maneiras, até dando bronca no filho. E o homem é racional, ele faz o quê? Não vou gastar meu tempo conversando, discutindo. O Heitor tem 7 para 8 anos e ele está querendo debater comigo, achando que já é homem. Eu mando e você obedece. Alguma questão? Pode falar agora. Não, pai, sem problema. E a sua filha? Ela obedece. Mas aí o que ela faz? Paizinho, sabe? Papi, sabe? Então papinho. Filha, vai tomar banho. Ela vai e obedece, mas quando ela quer dar uma enrolada, ela faz o quê? Emotiva, ela usa a arma que ela tem emocional. Ela vai lá, papizinho, do bichinho. Aí ela está com uma mania de dar uma piscada. Ela fica piscando, fazendo gracinha, porque a natureza afetiva ou emocional da mulher. Você percebe isso presente em vários aspectos. Talvez em muitas situações, um gesto mais afetivo para resolver um problema seja a melhor coisa para evitar um conflito. Mas quando o conflito é inevitável, o que está acontecendo? Por que a minha esposa não teve o atendimento ou não? O homem, ele se torna a resposta, porque somos distintos. Pastor, você quer dizer que tem que ser machista? Não, quero dizer que tem que ser diferente. E ao invés da gente comprometer essa diferença anulando os potenciais, nós deveríamos ensinar a ambos, homem ensinando esposa, esposa ensinando ao marido, a aprimorar, lapidar esse potencial. O homem não tem que ser um bruto, mas ele tem que ser firme. A mulher não tem que ser emotiva no sentido próximo até do excesso. A mulher tem que ser afetiva, emocional, com capacidade de ler através de um olho mais terno, mais sensível às situações, porque talvez o homem nunca consiga. Já houveram momentos que eu dei broncas dessa de olhar e falar, e a minha pastora veio falar, amor, não deveria ter sido assim. Por conta da situação em especial. Na verdade, o Heitor, é isso que aconteceu, é isso que aconteceu, é isso que aconteceu. Deus chamar o meu filho e falar, filho, me perdoa, foi isso que aconteceu. Tá bom, pai. Me dava um abraço, um beijo no rosto e ficava comigo e ponto final. Porque a diferença se torna a nossa maior qualidade. E para encerrarmos, quando vocês são casados, não se vejam como distintos, se vejam como 2 faces da mesma moeda, que possuem características e funções distintas, mas que na soma se tornam o complemento um do outro. Amém, querido? Então, homem, não pega no pé da tua mulher por ela ser afetiva, e mulher, não pega no pé do seu marido por ele ser racional. Apenas auxilie ele a lidar com esse racionalismo e auxilie a ela a lidar com essas características emocionais. Amém, querido?